Dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, né? Professor David aqui, vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula, nossa última aula da semana, vamos trabalhar aí a disciplina de português, estudando os gêneros textuais. Na semana passada, nós finalizamos o gênero poema, e hoje nós vamos dar início a um novo gênero textual, que é o artigo de divulgação científica, que é um gênero textual interessante, é um pouco até avançado, né? Considerando que vocês não estão acostumados a ler sobre esse tipo de artigo, tá bom? Mas mesmo assim a gente vai dar início aqui, a gente vai falar sobre esse gênero textual, que é muito importante, tem muita relevância no dia a dia de vocês, tá bom? Então é o artigo de divulgação científica, beleza? Certamente vocês já devem ter lido alguma vez em algum site, ou até mesmo ouvido alguém falar sobre ele. Ele não é muito comum, pelo menos na idade de vocês, assim, vocês verem, pois ele é um gênero mais informativo. Ele traz informações acerca de um tópico específico. Por isso que normalmente ele não está aí relacionado ao cotidiano de vocês, tá bom? Mas é um gênero textual muito importante, que vocês vão utilizar muito no meio acadêmico, vocês vão passar a utilizá-lo no dia a dia de vocês agora, a partir dos próximos anos, onde vocês trabalharão as questões das análises científicas, tá bom? Muitos artigos, por exemplo, sobre a Covid, foram publicados, né, sobre a Covid, artigos de divulgações científicas, né, onde cientistas falavam sobre a doença, né, a sua origem, a cura, consequências, causas, sintomas, etc. Então, todos esses artigos eles são atribuídos ao artigo de divulgação científica, tá bom? Então, vou pedir que vocês peguem seus livros e abram na página 72, tá bom? Vamos utilizar o livro de gêneros, que é o livro fino. Ok, pessoal? Então, como eu estava dizendo para vocês, vou pedir que vocês abram seus livros na página 72. Livro de gêneros é o livro fino. Enquanto vocês abrem o livro de vocês, eu vou aproveitar aqui para colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom?
Pronto, pessoal, compartilhar aqui com vocês. Aqui estamos, então, artigo de divulgação científica. Artigo de divulgação científica no cotidiano. Assim que iniciamos nosso capítulo, ele vai falar um pouco sobre esse gênero textual, tá bom? A sua função, e temos logo em seguida aqui um artigo de divulgação científica, onde nós vamos analisar e em seguida responder algumas questões para introduzirmos o gênero. Na nossa próxima aula, como sempre fazemos, analisaremos as características e a estrutura desse gênero textual, tá bom? Então, o artigo de divulgação científica no cotidiano. Na abertura do ano letivo, em uma universidade brasileira, uma professora e pesquisadora disse: a razão de ser da ciência e da divulgação científica é gerar conhecimento. E esse conhecimento não tem o menor sentido se não for relacionado ao cotidiano das pessoas. Mas o que é mesmo divulgação científica? Segundo o professor Wilson Bueno, com a divulgação científica se pretende apresentar recursos, técnicas, tecnologias e informações científicas para o público em geral. Em muitos casos, isso é feito por meio do gênero textual artigo. Nesse caso, artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica é um texto predominantemente expositivo, pois nele se deseja veicular e transmitir informações produzidas na ciência sobre um determinado assunto para um público em geral, mais desejoso por esse conhecimento, seja por curiosidade ou para obter informações específicas para resolver situações da vida cotidiana. Então, como a gente pode ver aqui, a função do artigo de divulgação científica, pessoal, é apresentar recursos, técnicas, tecnologias e informações científicas para o público em geral. É importante mencionar, pessoal, que o artigo de divulgação científica ele se distingue do texto expositivo à medida que ele apresenta, na realidade, uma informação científica, ou seja, voltada para a parte científica, para a ciência, tá bom? Então, o texto expositivo, ele abrange várias áreas, enquanto que o texto expositivo, a divulgação científica, ele foca apenas em conteúdos e temas relacionados à ciência, tá bom? E por isso que ele se difere aí do artigo de divulgação do texto expositivo, tá bom? Em muitos casos, isso é feito por meio do gênero textual artigo, nesse caso, o artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica é um texto predominantemente expositivo, ou seja, porque ele traz informação, pois nele se deseja veicular e transmitir informações produzidas na ciência sobre um determinado assunto para um público em geral. Então, o artigo de divulgação científica ele tem uma função social muito importante. A sua função, claro, é trazer informações para o público, tá bom? Informações acerca de um assunto específico, tá bom? E aí a gente parte para o texto 1, onde vamos falar aí sobre o primeiro texto, sobre o artigo de divulgação científica, tá bom? O texto 1 diz o seguinte: e se não existisse esgoto, seríamos criaturas sujas e pestilentas, vivendo menos, trabalhando menos, e até com uma internet menos rápida. Então, é um texto, um artigo de divulgação científica que trata aí acerca do esgoto, ou seja, traz uma informação científica acerca do saneamento básico, que é de relevância a todo o público. Então, vamos lá. O mundo cheiraria a Londres do século XVII, já que do século, isso mesmo, já que a principal cidade do planeta na época não tinha rede de coleta, tá bom? Cadê? De esgoto, isso mesmo. Cheiraria a Londres do século, perdão, do século XIX, perdão, século XIX, que aqui para mim a visualização não fica muito boa, não. É isso mesmo. Isso mesmo, século XIX, perdão. Ok. Já que a principal cidade do planeta na época não tinha rede de coleta de esgoto, os londrinos jogavam seus dejetos nas valas das ruas que serviam para escoar água da chuva. Ok. Muito bem, deixa eu colocar aqui no nosso quadro.
Para depois vocês analisarem aqui para fazer umas observações sobre isso. Pronto. Tudo ia parar no rio Tâmisa, que no verão de 1858 ganhou o apelido Big Steam, grande fedor em inglês. A situação ficou impraticável até que o engenheiro urbano Joseph Balzager entrou em cena. Ele desenvolveu uma rede pensando no futuro. Em vez de canos finos sobre regiões pouco povoadas e grossos em áreas densas, Balzager pensou no crescimento da cidade e concebeu uma rede com canos largos em todo o subterrâneo londrino. Enquanto isso, no Brasil, escravos jogavam tonéis com dejetos pelas ruas sem a menor preocupação. E até hoje a situação é triste. Segundo os dados do IBGE, até 2011, só 55% dos domicílios brasileiros têm sistema de coleta de esgoto, o que pode ser fatal. De acordo com a OMS, até 2015, 80% das mortes por diarreia no mundo foram causadas por sistema impróprio, ou seja, em um mundo sem esgoto, diarreia, hepatite A, febre amarela e malária reinariam. E quem fica doente não trabalha. Um estudo do Instituto Trata Brasil com a Fundação Getúlio Vargas revelou que, em um ano, quase 250 mil brasileiros se afastaram do trabalho devido a problemas gastrointestinais ligados à falta de saneamento. Isso significa toda uma Divinópolis, Minas Gerais, de molho em casa com dor de barriga. Na teoria, onde há saneamento, não deveria existir o esgoto fedorento que polui. O que acontece é que ligações clandestinas se conectam ao sistema de coleta de água de chuva e assim canos que deveriam levar só o aguaceiro do temporal aos rios acabam carregando o esgoto não tratado. Assim temos o Tietê de hoje, igual ao Tâmisa do século XIX. O sistema de esgoto londrino inspira até hoje. Em 2011, o então secretário da Cultura da cidade inglesa, Jeremy Hunt, disse que o país só teria uma internet super rápida se seguisse o exemplo de sua rede de esgoto. Balzager pensou no futuro e previu o aumento do fluxo de dejetos. O fluxo de dados online também só vai crescer, mas para isso, a internet precisa de uma rede que dê conta do recado. É pensando nesse futuro que gigantes da internet estão investindo em mais data centers e usando o sistema de esgoto a seu favor. Desde 2012, a meta do centro de dados do Google na Geórgia, Estados Unidos, é que 100% da água de resfriamento de suas máquinas seja de reuso, ou seja, o sistema de esgoto resfria os data centers. Facebook e Microsoft também estão tomando medidas parecidas. E o esgoto, quem diria, está ajudando a fazer a internet melhor. Na falta dele, poluiríamos mais ao ver online um filme de tartarugas ninjas, que, aliás, sem esgoto, não teriam nem casa para pedir aquela pizza. Muito bem. Então, um texto bem interessante sobre a questão do esgoto, do saneamento básico e como ele pode afetar diretamente a nossa vida, né? Como a falta do saneamento básico, da coleta de resíduos, da coleta de lixo apropriada e o descarte apropriado do lixo, eles podem afetar, a falta dele pode afetar diretamente a nossa qualidade de vida. Ok? Então, se caracteriza aí como um texto, um artigo de divulgação científica. Vamos agora responder as questões acerca desse mesmo texto, tá bom? Temos aqui 5 questões rápidas, só para introduzirmos o texto. Primeiro, no artigo de divulgação científica, conseguimos perceber alguns blocos de informação que compõem o texto como um todo, destacando algumas informações e hierarquizando-as. Quais são esses blocos e partes? Ele quer ver alguns blocos aqui de informação, né, que compõem o texto como um todo, destacando algumas informações e hierarquizando-as. Quais são esses blocos, pessoal, e partes? Ou seja, ele quer saber aqui a estrutura do texto, tá bom? A estrutura desse texto aí. Aí a gente tem aí, primeiro a gente tem um título, né? A gente tem um título. A gente tem aqui o subtítulo. A gente tem aqui
o corpo da mensagem. E, por último, claro, as referências. Aqui, ó. Ok? Então, título, subtítulo, corpo da mensagem e referência. Bom? São os blocos que compõem esse texto aí. Segundo, qual é o assunto tratado nesse texto aí, pessoal? Do que é que esse texto trata? Pessoal, esse texto, como eu já falei anteriormente, ele trata da questão do saneamento básico, do esgoto em geral, tá bom? A gente pode dizer aí que é o saneamento básico em si, não apenas o esgoto. Terceiro, o texto se constrói de uma maneira particular e explicitada pelo título e se não existisse o esgoto. Que maneira é essa? O texto se constrói de uma maneira particular e explicitada pelo título. E se não existisse o esgoto, que maneira é essa? Ele quer saber de que forma, pessoal, ele constrói esse texto através do título, tá bom? Analisem o texto, ele começa o título com o quê? Qual é o tipo de frase com a qual ele inicia o texto? Pensem aí. Bem, pessoal, ele inicia aí o texto, né, com o título através de uma pergunta, de uma hipótese, né? E se não existisse esgoto, se não existisse saneamento básico? Então, ele inicia aí o texto, o título do texto, com uma pergunta, uma reflexão, uma hipótese, né? Mas na possibilidade de não existir esgoto, como é que seria aí a nossa convivência? 4. Qual é a possível e provável intenção do autor do texto em análise? Então, qual é a intenção com a qual ele escreveu esse texto, esse artigo aí? Vocês acham que ele queria trazer o quê? Claro que além da informação, né, que ele queria trazer, o que é que vocês acham aí que foi a sua outra intenção ao escrever esse texto aí, né? Pensem aí. Pessoal, a intenção do autor com esse texto aí, além de trazer a informação clara, né, a informação para o público, ele também tem como intenção tratar aí sobre atrair a atenção dos jovens, né? Vejam que ele utiliza um vocabulário um pouco mais juvenil, né? Utiliza palavras mais simples que os jovens e usam também exemplos que os jovens vão conseguir entender, tá? Então aí tem essa intenção de atrair esse público jovem, esse público-alvo, tá bom? Que é o público que ele está procurando. E agora vamos para o quinto.
Com a leitura do texto, é possível saber quais partes pertencem, de modo característico, à academia científica e quais aos jornalistas. Com a leitura do texto, é possível saber quais partes pertencem de modo característico à academia científica e quais aos jornalistas. Quer saber aqui quais pertencem à academia científica e quais pertencem ao jornalista. Vocês acham que é possível realizar essa diferença aí? Vocês acham que é possível conseguir atribuir? Sim, pessoal. Normalmente, as informações que são tratadas de maneira mais objetiva, elas são voltadas para a parte científica. E as outras, que são as características da academia científica, né? Já a utilização da linguagem não técnica, né, mais clara e mais acessível, ela se refere ao público jornalístico, né, aos jornalistas. Bom, então a gente consegue diferenciar através do tipo de texto, do tipo de palavras que foram usadas, da forma como o autor ele se expressa, tá bom? Utilizando esses dois tipos de frases, tá bom? Dependendo das palavras que usar, o vocabulário, tudo isso vai influenciar a que texto, a que público ele está direcionando o seu texto, tá bom? Então, vamos agora para o sexto. Como podemos aprender o caráter didático do texto? Ou seja, elementos linguísticos e textuais que visam a facilitação da compreensão do texto. Como podemos aprender o caráter didático do texto? Ou seja, elementos linguísticos e textuais que visam a facilitação da compreensão do leitor. A gente percebe aí que ele utiliza uma linguagem acessível, né? Ele utiliza imagens para deixar o texto mais ilustrado, tá bom? Mais ilustrativo. E também visam a facilitação da compreensão do leitor, tá bom? Então, isso utiliza aí uma linguagem mais acessível, né? Que direciona-se ao público-alvo, que são os jovens, tá bom? Que é o público juvenil, beleza? Então, é dessa forma que a gente percebe esse caráter didático no texto, tá bom? Com a utilização desses recursos que a gente acabou de falar, beleza? Pronto, pessoal. Então, a gente termina aqui essas perguntas sobre esse texto didático, beleza? Vamos passar para a próxima questão. Temos o sétimo aqui. O sétimo eu vou deixar que vocês realizem em casa, beleza? O sétimo ele quer que vocês marquem com V e F para as verdadeiras e para as falsas, tá bom? Eu vou deixar para vocês responderem em casa. Na próxima aula eu vou fazer essa correção. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de estudar sobre esse texto aí, tá bom? A gente vai, na próxima aula, falar mais sobre as características e a estrutura desse gênero textual, que é o artigo de divulgação científica, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao que a gente viu aqui, vocês podem me consultar no Classep, que eu estou à disposição de vocês, beleza? Não é um gênero textual difícil, mas ele requer um pouco de atenção da parte de vocês, por estar mais relacionado à questão científica, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, que será semana que vem. Não esqueçam de realizar a atividade. Página 70. Sétima questão. Bom? Então, essa vai ser a atividade de casa para vocês. Semana que vem eu vou fazer a correção assim que iniciarmos a aula. Beleza, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Classep. Vejo vocês lá. Tá bom, gente? Tchau e até a próxima.